E aí, pessoal, tudo bom do YouTube? Como vocês estão? Estamos de fundo novo, quer dizer, mudança de ambiente por necessidade. Mas estamos aqui para ler Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo 16. Bora lá. O Cálice de Fogo. Eu não acredito, exclamou Rony em tom de espanto quando os alunos de Hogwarts se enfileiraram pelos degraus atrás da delegação de Durmstrang. Krum, Harry! Victor Krum! Pelo amor de Deus, Rony, ele é apenas um jogador de quadribol, disse Hermione. Eu ia fazer então, né? Só que tem outra pessoa deitada na minha cama, dormindo. Eu não queria acordar, porque senão ele fica de mau humor. Eu prefiro deixar ele dormir do que aguentar o mau humor depois. Então eu vim pro quarto da minha cunhada. Apenas um jogador de quadribol? Exclamou Rony, olhando para a amiga como se não pudesse acreditar no que ouvia. Mione, ele é um dos melhores apanhadores do mundo. Eu não fazia ideia de que ele ainda estava na escola. Quando eles atravessaram o saguão com os demais alunos de Hogwarts a caminho do salão principal, Harry viu Lino Jordan pulando nas pontas dos pés para conseguir ver melhor a nuca de Krum. Várias garotas do sexto ano apalpavam freneticamente os bolsos enquanto andavam. Ah, não acredito, não trouxe uma única pena comigo. Você acha que ele assinaria o meu chapéu com batom? Francamente, exclamou Hermione com ar de superioridade ao passarem pelas garotas agora disputando o batom. Vou pedir um autógrafo a ele se puder, disse Rony. Você tem uma pena, Harry? Não, deixei todas lá em cima, na mochila, respondeu Harry. Os garotos se dirigiram à mesa da Grifinória e se sentaram. Rony tomou o cuidado de se sentar de frente para a porta porque Krum e os seus colegas de Durmstrang ainda estavam parados ali, aparentemente sem saber onde se sentar. E aí, batatinha, mudei de lugar, você viu? Foi o jeito, né? Ou era fazer assim, ou era fazer live no escuro, aí vocês não iam me ver, entendeu? Fazer live só de áudio, sem o vídeo. Os alunos de Bilbatoms tinham escolhido lugares à mesa da Corvinal. Corriam os olhos pelo salão, principal com uma expressão triste no rosto. 3 deles ainda seguravam as echarpes e chales que cobriam a cabeça. Não está fazendo tanto frio assim, comentou Hermione, que os observava irritada. Por que não trouxeram as capas? Aqui, venham se sentar aqui, sibilou Rony. Aqui, Hermione, chega pra lá, abre um espaço. Que? Tarde demais, disse Rony com amargura. Peter Krum e os colegas de Durmstrang tinham se acomodado à mesa da Sonserina. Harry viu que Malfoy e Crabbe e Goyle pareciam muito cheios de si com isso. Enquanto o garoto observava, Malfoy se curvou para falar com Krum. É, vai fundo, puxa o saco dele, Malfoy, disse Rony com desdém. Mas aposto como o Krum está percebendo o jogo dele, aposto como tem gente adulando ele o tempo todo. Onde é que você acha que eles vão dormir? Poderíamos oferecer um lugar no nosso dormitório, Harry. Eu não me importaria de ceder a minha cama, e poderia dormir em uma cama de armar. Hermione deu uma risadinha desdenhosa. Eles parecem bem mais felizes que o pessoal da Bilbaton, disse Harry. Os alunos de Durmstrang estavam despindo os pesados casacos de pele e olhando para o teto escuro e estrelado com expressões de interesse. Uns dois seguravam os pratos e taças de ouro e examinavam-nos aparentemente impressionados. Na mesa dos funcionários, Filch, o zelador, acrescentava cadeiras. Estava usando a velha casaca mofada em homenagem à ocasião. Harry ficou surpreso de ver que ele acrescentara 2 cadeiras de cada lado de Dumbledore. Mas só tem mais 2 pessoas, disse Harry. Por que Filch está colocando mais 4 cadeiras? Quem mais vem? É, Rony respondeu vagamente. Ainda olhava com avidez para Krum. Depois que todos os estudantes tinham entrado no salão... Vai parar de apitar não, negócio? Fica quieto. Tá me atrapalhando. Oxe. Depois de todos os estudantes tinham entrado no salão e sentado às mesas das casas, vieram os professores, que se dirigiam à mesa principal e se sentaram. Os últimos da fila foram o professor Dumbledore, o professor Karkaroff e Madame Maxime. Quando a diretora apareceu, os alunos de Bilbaton se levantaram imediatamente. Alguns alunos de Hogwarts riram. A delegação de Bilbatons não pareceu se constranger nem um pouco e não tornou a se sentar até que Madame Maxime estivesse acomodada do lado esquerdo de Dumbledore. Este, porém, continuou em pé e o salão principal ficou silencioso.
Boa noite, senhoras e senhores fantasmas e, muito especialmente, hóspedes, disse Dumbledore sorrindo para os alunos estrangeiros. Tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos. Espero e confio que sua estada aqui seja confortável e prazerosa. Uma das garotas de Bilbatoms, ainda segurando o chale na cabeça, deu uma inconfundível risadinha de zombaria. Ninguém está obrigando você a ficar, murmurou Hermione com raiva. O torneio será oficialmente aberto no fim do banquete, disse Dumbledore. Agora convido todos a comer, beber e se fazer em casa. Ele se sentou e Harry viu Carcroft se curvar na mesma hora para a frente e iniciar uma conversa com o diretor. As travessas diante dele se encheram de comida como de costume. Os elfos domésticos na cozinha pareciam ter se excedido. Havia uma variedade de pratos à mesa que Harry jamais vira, inclusive alguns decididamente estrangeiros. E é isso, disse Rony, apontando uma grande travessa com uma espécie de ensopado de frutos do mar ao lado de um grande pudim de carne e rins. Credo, cara, eu detesto fígado. Imagina rim, cara, deve ser horrível. Bouilla Bais, disse Hermione. Para você também, respondeu Rony. É francesa, explicou a garota. Comi nas férias no penúltimo verão. É muito gostosa. Acredito, retrucou Rony, servindo-se de chouriço de sangue. De alguma forma, o salão principal parecia muito mais cheio do que de costume, ainda que só houvesse umas 20 pessoas a mais ali. Talvez porque os uniformes de cores diferentes destacassem tão claramente contra o preto das vestes de Hogwarts. Agora que tinham despido as peles, os alunos de Durmstrang deixavam ver que usavam vestes de um intenso vermelho sangue. 20 minutos depois do início do banquete, Hagrid entrou discretamente pela porta atrás da mesa dos funcionários. Deslizou para sua cadeira na ponta da mesa e acenou para Harry, Rony e Hermione com a mão coberta de ataduras. Soluço. Os explosivos estão passando bem, Hagrid? Perguntou Harry. Otimamente, respondeu ele animado. Aposto que estão, disse Rony em voz baixa. Parece que finalmente encontraram a comida que gostam, não? Os dedos de Hagrid. Naquele instante, ouviram uma voz. Com licença, vocês vão correr à Bouille Basse? Era a garota de Bilbatoms, que rira durante a fala de Dumbledore. Finalmente retiraram o chale. Uma longa cascata de cabelos louro-prateados caía quase até sua cintura. Tinha grandes olhos azul profundos e dentes muito brancos e iguais. Rony ficou púrpura, olhou para a garota, abriu a boca para responder, mas não saiu nada a não ser um fraco gargarejo. Pode levar, respondeu Harry, empurrando a terrina para a garota. Vocês já se serviram? Já, disse Rony sem fôlego. Estava excelente. A garota apanhou a terrina e levou-a cuidadosamente até a mesa da Corvinal. Rony continuou com os olhos grudados nela, como se nunca tivesse visto uma garota na vida. Harry começou a rir. O som das risadas pareceu sacudir Rony daquele transe. É uma vila, exclamou com a voz rouca para Harry. Claro que não, retrucou Hermione mordazmente. Não vejo mais ninguém olhando para ela de boca aberta como um idiota. Mas não era bem verdade. Quando a garota atravessou o salão, muitas cabeças de garotos se viraram, e alguns pareciam ter ficado temporariamente sem fala, exatamente como Rony. Estou dizendo, não é uma garota normal, disse Rony curvando-se para um lado para poder continuar a vê-la sem ninguém na frente. Não fazem garotas assim em Hogwarts. Olha a fala do Rony, gente. Pra quem sabe que, ele no final fica, né, com quem ele fica. Falar uma coisa dessa na frente da garota? Como assim? Fazem garotas legais em Hogwarts, respondeu Harry sem pensar. Cho Chang, por acaso, estava sentada a poucos lugares da garota de cabelos prateados. Quando vocês dois repuserem os olhos dentro das órbitas, disse Hermione com energia, poderão ver quem acaba de chegar. Ela apontou para a mesa dos funcionários. As 2 cadeiras que estavam vazias acabavam de ser ocupadas. Ludo Bagman sentou-se agora do outro lado do professor Karkaroff, enquanto o Sr. Crouch, chefe de Percy, ficou ao lado de Madame Maxime. O que é que eles estão fazendo aqui? Indagou Harry surpreso. Eles organizaram um torneio tribruxo, não foi? Disse Hermione. Imagino que quisessem vir assistir à abertura. Quando o segundo prato chegou, os garotos repararam que havia diversos pudins desconhecidos também. Rony examinou um tipo esquisito de manjar branco mais atentamente. Depois deslocou-o com cuidado alguns centímetros para a direita, de modo a deixá-lo bem visível para os convidados à mesa da Corvinal.
Mas a garota que lembrava uma vila parecia ter comido o suficiente e não veio até a mesa apanhá-lo. Depois que os pratos de ouro foram limpos, Dumbledore se levantou mais uma vez. Neste momento, uma agradável tensão pareceu invadir o salão. Harry sentiu um tremor de excitação só de imaginar o que viria a seguir. A algumas cadeiras de distância, Fred e George se curvaram para a frente, observando Dumbledore com grande concentração. Chegou o momento, disse Dumbledore sorrindo para o mar de rostos erguidos. O torneio tribruxo vai começar. Eu gostaria de dizer algumas palavras de explicação antes de mandar trazer o escrínio. O quê? Murmurou Harry. Rony deu de ombros. Apenas para esclarecer as regras que vigorarão este ano. Mas, primeiramente, gostaria de apresentar aqueles que ainda não os conhecem, o Sr. Bartolomeu Crouch, chefe do Departamento de Cooperação Internacional em Magia. Houve vagos e educados aplausos. E o Sr. Ludo Bagman, chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Houve uma rodada mais ruidosa de aplausos para Bagman do que para Crouch. Talvez por sua fama de batedor ou simplesmente porque ele parecia muito mais simpático. Acho que pela segunda opção. Mas, né? Quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Ele agradeceu com um aceno jovial. Bartolomeu Crouch não sorriu nem acenou quando seu nome foi anunciado. Ao lembrar-se dele, vestido com um terno bem cortado na Copa Mundial de Quadribol, Harry achou que parecia estranho naquelas vestes de bruxo. Seu bigode, a escovinha e a risca exata dos cabelos pareciam muito esquisitos ao lado dos longos cabelos e barbas de Dumbledore. Nos últimos meses, o Sr. Bagman e o Sr. Crouch trabalharam incansavelmente na organização do torneio tribruxo, continuou Dumbledore, e se juntaram a mim, ao professor Karkaroff e a Madame Maxime, na banca que julgará os esforços dos campeões. A menção da palavra campeões, a atenção dos estudantes que ouviam pareceu se aguçar. Talvez Dumbledore tivesse notado essa repentina imobilidade porque ele sorriu e disse: O escrínio, então, por favor, Sr. Filch. Filch, que andara rondando despercebido um extremo do salão, se aproximou então de Dumbledore trazendo uma arca de madeira, incrustada de pedras preciosas. Tinha uma aparência extremamente antiga. Um murmúrio de interesse se elevou das mesas dos alunos. Dennis Creevey chegou a subir na cadeira para ver direito, mas, por ser tão miúdo, sua cabeça mal ultrapassou a dos outros. As instruções para as tarefas que os campeões deverão enfrentar este ano já foram examinadas pelo Sr. Crouch e Bagman, disse Dumbledore enquanto Filch depositava a arca cuidadosamente na mesa, à frente do diretor. E eles tomaram as providências necessárias para cada desafio. Haverá 3 tarefas, espaçadas durante o ano letivo, que servirão para testar os campeões de diferentes maneiras. Sua perícia em magia, sua coragem, seus poderes de dedução e, naturalmente, sua capacidade de enfrentar o perigo. A esta última palavra, o salão mergulhou num silêncio tão absoluto que ninguém parecia estar respirando. Como todos sabem, 3 campeões competem no torneio, continuou Dumbledore calmamente. Um de cada escola. Eles receberão notas por seu desempenho em cada uma das tarefas do torneio, e aquele que tiver obtido o maior resultado no final da terceira tarefa ganhará a taça tribruxo. Os campeões serão escolhidos por um juiz imparcial, o Cálice de Fogo. Dumbledore puxou então sua varinha e deu 3 pancadas leves na tampa do escrínio. A tampa se abriu lentamente com um rangido. O bruxo enfiou a mão nele e tirou um grande cálice de madeira toscamente talhado. Teria sido considerado totalmente comum se não estivesse cheio até a borda com chamas branco-azuladas, que davam a impressão de dançar. Dumbledore fechou o escrínio e pousou cuidadosamente o cálice sobre a tampa, onde seria visível a todos no salão. Quem quiser se candidatar a campeão deve escrever seu nome e escola claramente em um pedaço de pergaminho e depositá-lo no cálice, disse Dumbledore. Os candidatos terão 24 horas para apresentar seus nomes. Amanhã à noite, festa das bruxas, o cálice devolverá o nome dos 3 que ele julgou mais dignos de representar suas escolas. O cálice será colocado no saguão de entrada hoje à noite, onde estará perfeitamente acessível a todos que queiram competir. Para garantir que nenhum aluno menor de idade ceda à tentação, continuou Dumbledore, traçarei uma linha etária em volta do cálice de fogo, depois que ele for colocado no saguão. Ninguém com menos de 17 anos conseguirá atravessar a linha. E, finalmente, gostaria de incluir nos que querem competir
que ninguém deve se inscrever neste torneio levianamente. Uma vez escolhido pelo Cálice de Fogo, o campeão ficará obrigado a prosseguir até o final do torneio. Colocar o nome no cálice é um ato contratual mágico. Não pode haver mudança de ideia, uma vez que a pessoa se torne campeã. Portanto, procurem se certificar de que estão preparados de corpo e alma para competir, antes de depositar seu nome no cálice. Agora acho que já está na hora de irmos nos deitar. Boa noite a todos. Uma linha etária! Exclamou Fred Weasley, os olhos brilhando, enquanto atravessavam o salão rumo às portas que se abriam para o saguão de entrada. Bom, isso deve ser contornável como uma poção para envelhecer, não? E depois que o nome estiver no cálice, a gente vai ficar rindo. Ele não vai saber dizer se você tem ou não 17 anos. Mas eu acho que ninguém abaixo de 17 anos terá a menor chance, disse Hermione. Ainda não aprendemos o suficiente. Fale por você, disse George rispidamente. Você vai tentar entrar, não vai, Harry? Harry pensou brevemente na insistência de Dumbledore de que nenhum menor de 17 anos submetesse o nome. Mas então a maravilhosa visão de si mesmo ganhando a taça tribruxa invadiu mais uma vez sua mente. Ele pensou no quanto Dumbledore ficaria zangado se algum menor de 17 anos descobrisse uma maneira de atravessar a linha etária. Onde está ele? Perguntou Rony, que não estava ouvindo uma só palavra dessa conversa e examinava a aglomeração de alunos para ver que fim levara Krum. Dumbledore não disse onde o pessoal de Durmstrang vai dormir, disse? Mas sua pergunta foi respondida quase instantaneamente. Os garotos estavam passando pela mesa da Sonserina naquele momento, e Karkaroff se apressava em chegar aos seus alunos. Voltamos ao navio, então, foi ele dizendo. Victor, como é que você está se sentindo? Comeu o suficiente? Devo mandar buscar um pouco de quentão na cozinha? Harry viu Krum sacudir negativamente a cabeça e tornar a vestir as peles. Professor, eu gostaria de beber um pouco de vinho, disse outro garoto de Durmstrang esperançoso. Eu não ofereci a você, Polyakov, retorquiu Karkaroff, seu caloroso ar paternal desaparecendo instantaneamente. Vejo que derramou comida nas vestes outra vez, moleque porcalhão. Karkaroff lhe deu as costas e conduziu os alunos para fora, chegando à porta no mesmo momento que Harry, Ron e Hermione. Harry parou para deixá-lo passar primeiro. Obrigado, disse Karkaroff, olhando distraído para o garoto. Ai, que vontade de espirrar. Sai. E então o bruxo estacou, tornou a virar a cabeça para Harry e encarou-o como se não pudesse acreditar no que via. Atrás do diretor, os alunos de Durmstrang pararam também. Os olhos de Karkaroff percorreram lentamente o rosto de Harry e se detiveram na cicatriz. Os alunos de Durmstrang miraram Harry, cheio de curiosidade também. Pelo canto do olho, o garoto viu que alguns faziam cara de terem finalmente entendido. O garoto que sujara as vestes de comida cutucou uma colega ao seu lado e apontou abertamente para a testa de Harry. É o Harry Potter, sim, disse alguém com um rosnado às costas dele. O professor Karkaroff virou-se completamente. Olho tonto Moody se achava parado ali, apoiado pesadamente na bengala, o olho mágico encarando sem piscar o diretor de Durmstrang. A cor se esvaiu do rosto de Karkaroff enquanto Harry observava a cena. Uma expressão terrível em que se misturavam a fúria e o medo perspassou o rosto do homem. A perna tá formigando. Você! Exclamou ele, encarando o Moody como se duvidasse do que realmente ouvia. Eu, disse Moody sério, e a não ser que tenha alguma coisa a dizer a Potter, Karkaroff, você talvez queira continuar andando. Está bloqueando a porta. Era verdade. Metade dos estudantes no salão aguardava atrás deles, espiando por cima dos ombros uns dos outros para ver o que estava causando o engarrafamento. Sem dizer mais uma palavra, o professor Karkaroff arrebanhou seus alunos e saiu. Moody observou-o desaparecer de vista, seu olho mágico fixando as costas do bruxo, uma expressão de intenso desagrado em seu rosto mutilado. Como o dia seguinte era sábado, normalmente a maioria dos estudantes teria tomado café da manhã mais tarde. Harry, Ron e Hermione, porém, não foram os únicos a se levantarem muito mais cedo do que costumavam nos fins de semana. Quando desceram para o saguão, viram umas 20 pessoas andando por ali, alguns comendo torrada, todos examinando o cálice de fogo. A peça fora colocada no centro do saguão, sobre o banquinho, que era usado para o chapéu seletor. Uma fina linha dourada fora traçada no chão, formando um círculo de 3 metros de raio. Alguém já depositou o nome? Perguntou Rony ansioso a uma aluna do terceiro ano. Todo o pessoal da Durmstrang, respondeu ela, mas não vi ninguém de Hogwarts.
Aposto como tem gente que depositou ontem à noite depois que fomos todos dormir, disse Harry. Eu teria feito isso se fosse eles. Não iria querer ninguém me olhando. E se o cálice cuspisse o meu nome de volta na hora? Alguém riu às costas de Harry. Ao se virar, ele viu Fred, George e Lino Jordan correndo escada abaixo, os três parecendo excitadíssimos. Resolvido, disse Fred num cochicho vitorioso a Harry, Rony e Hermione. Acabamos de tomá-la. Que é? Exclamou Rony. A poção para envelhecer, cabeça de bagre, disse Fred. Uma gota cada um, acrescentou George, esfregando as mãos de alegria. Só precisamos envelhecer alguns meses. Vamos dividir os 1000 galeões entre os três se um de nós vencer, disse Lino com um largo sorriso. Não tenho muita certeza de que isso vai dar certo, disse Hermione em tom de aviso. Tenho certeza de que Dumbledore terá pensado nessa possibilidade. Fred, George e Lino não lhe deram atenção. Pronto? Perguntou Fred aos outros dois, tremendo de excitação. Vamos então, eu vou primeiro. Harry observou fascinado quando Fred tirou do bolso um pedaço de pergaminho com as palavras Fred Weasley, Hogwarts. O garoto foi direto à linha e parou, balançando-se nas pontas dos pés como um mergulhador se preparando para um salto de 15 metros. Depois, acompanhado pelo olhar de todos que estavam no saguão, ele respirou fundo e atravessou a linha. Por uma fração de segundo, Harry achou que a coisa dera certo. George certamente pensara o mesmo, porque soltou um berro de triunfo e correu atrás de Fred. Mas no momento seguinte ouviram um chiado forte e os gêmeos foram arremessados para fora do círculo dourado, como bolas de golfe. Eles aterrissaram dolorosamente a 10 metros de distância no frio chão de pedra, e para piorar a situação, ouviram um forte estalo e brotaram nos dois longas barbas brancas e idênticas. O saguão de entrada ecoou de risadas. Até Fred e George se riram depois de se levantarem e dar uma boa olhada nas barbas um do outro. Eu avisei a vocês, disse uma voz grave e risonha, ao que todos se viraram e deram com o professor Dumbledore saindo do salão principal. Ele examinou Fred e George com os olhos cintilando. Sugiro que os dois procurem Madame Pomfrey. Ela já está cuidando da senhorita Fawcett, da Corvinal, e do Sr. Summers, da Lufa-Lufa. E também resolveram envelhecer um pouquinho, embora eu deva dizer que as barbas deles não são tão bonitas quanto as suas. Fred e George seguiram para a ala hospitalar acompanhados por Lino, que rolava de rir, e Harry, Rony e Hermione, também às gargalhadas, foram tomar o café da manhã. A decoração no salão principal estava mudada esta manhã. Como era o dia das bruxas, uma nuvem de morcegos vivos esvoaçava pelo teto encantado, enquanto centenas de abóboras esculpidas riam-se em cada canto. Harry, à frente dos três, foi até Dino e Simas, que discutiam quais alunos de Hogwarts com 17 anos ou mais estariam se inscrevendo. Corre um boato que Warrington se levantou cedo e depositou o nome no cálice, disse Dino a Harry. Aquele grandalhão da Sonserina que parece uma preguiça? Harry, que jogara quadribol contra o Warrington, sacudiu a cabeça desgostoso. Não podemos ter um campeão da Sonserina. E todo o pessoal da Lufa-Lufa está falando em Diggory, disse Simas com desprezo. Eu não teria imaginado que ele fosse querer arriscar aquele belo físico. Escutem, disse Hermione de repente. As pessoas estavam aplaudindo no saguão de entrada. Todos se viraram nas cadeiras e viram Angelina Johnson entrando no salão, sorrindo meio encabulada, uma garota alta que jogava como artilheira no time de quadribol da Grifinória. Angelina se aproximou dos colegas, sentou-se e disse: Bom, está feito. Depositei o meu nome. Você está brincando, disse Rony, parecendo impressionado. Então você já fez 17? Perguntou Harry. Claro que sim. Você está vendo alguma barba? Respondeu Rony. Fiz anos na semana passada, disse Angelina. Fico feliz que alguém da Grifinória esteja concorrendo, comentou Hermione. Espero sinceramente que você seja escolhida, Angelina. Obrigada, Hermione, agradeceu Angelina sorrindo para ela. É melhor você do que o Zé Bonitinho Diggory, disse Simas, fazendo vários alunos da Lufa-Lufa que passavam pela mesa amarrarem a cara para ele. Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Perguntou Rony a Harry e Hermione quando saíam do salão depois do café. Ainda não fomos visitar o Hagrid, lembrou Harry. Ok, desde que ele não nos peça para doar os dedos aos explosivos. Uma expressão de grande excitação surgiu de repente no rosto de Hermione. Acabei de me tocar. Ainda não pedi ao Hagrid para se alistar no Fale, disse ela animada. Me esperem aqui enquanto dou uma corrida lá em cima para apanhar os distintivos. Ai, coceira. Qual é a dela? Exclamou Rony exasperado quando Hermione saiu correndo escada acima. Ei, Rony, disse Harry de repente. É a sua amiga. Os alunos de Bilbotom entravam no castelo, vindo dos jardins, entre eles a garota Vila. O pessoal aglomerado à volta do cálice se afastou para deixá-los passar, observando-os ansiosos. Madame Maxime entrou atrás
dos alunos e organizou-os em fila. Um a um, eles atravessaram a linha etária e depositaram seus pedaços de pergaminho nas chamas branco-azuladas. A cada nome inscrito, o fogo se avermelhava e faiscava por um breve instante. O que é que você acha que acontece com os que não são escolhidos? Murmurou Rony para Harry quando a garota Vila deixou cair seu pedaço de pergaminho no cálice de fogo. Você acha que voltam para a escola ou ficam por aqui para assistir ao torneio? Não sei, disse Harry. Ficam por aqui, suponho. Madame Maxime vai ficar para julgar, não é? Depois que os alunos de Bilbatom se inscreveram, Madame Maxime levou-os de volta aos jardins. Onde é que eles estão dormindo, então? Perguntou Rony, chegando até as portas de entrada e acompanhando-os com o olhar. Um ruído de chocalho às costas dos dois anunciou a reaparição de Hermione com a caixa de distintivos do Fale. Ah, bom, vamos logo, disse Rony e desceu aos saltos os degraus de pedra, mantendo os olhos fixos na garota Vila, que a essa altura já estava no meio do jardim com a diretora. Ao se aproximarem da cabana de Hagrid na orla da Floresta Proibida, o mistério do dormitório dos alunos de Bilbatom se esclareceu. A enorme carruagem azul clara em que haviam chegado fora estacionada a menos de 200 metros da porta da cabana de Hagrid, e eles estavam embarcando nela. Os cavalos elefânticos que puxavam a carruagem passavam agora em um picadeiro improvisado, montado a um lado. Harry bateu na porta de Hagrid e os latidos retumbantes de canino responderam imediatamente. Até que enfim, Hagrid saudou-os quando abriu a porta e viu quem batia. Achei que vocês tinham esquecido onde eu morava. Estivemos realmente ocupados, Hermione começou a dizer, mas parou de chofre, encarando Hagrid, aparentemente sem saber o que dizer. Hagrid estava usando seu melhor e horroroso terno de tecido marrom peludo, com uma gravata amarela e laranja. Mas isso não era o pior. Ele evidentemente tentara domesticar os cabelos, usando uma grande quantidade de um produto que parecia graxa para eixo de rodas. Estavam agora alisados em 2 molhos. Talvez ele tivesse tentado fazer um rabo de cavalo, como o de Guy, mas descobrira que tinha cabelo demais. O penteado realmente não combinava nadinha com Hagrid. Por um instante, Hermione mirou de olhos arregalados. Depois, obviamente, decidindo não fazer comentários, disse: onde estão os explosivos? Lá fora, no canteiro de abóboras, respondeu Hagrid alegre. Estão ficando uns bichões, quase 1 metro de comprimento agora. O único problema é que começaram a se matar uns aos outros. Ah, não, sério? Exclamou Hermione, lançando um olhar de censura a Rony, que olhava sem disfarçar o penteado esquisito de Hagrid, e acabara de abrir a boca para dizer alguma coisa. É, disse Hagrid com tristeza, mas tudo bem, eles agora estão em caixas separadas. Ainda sobraram uns 20. Isso é que foi sorte, disse Rony, mas Hagrid não percebeu a ironia. A cabana de Hagrid tinha um único cômodo, e a um canto havia uma cama gigantesca coberta com uma colcha de retalhos. Uma mesa igualmente enorme com cadeiras ficava diante da lareira sob uma quantidade de presuntos curados e aves mortas que pendiam do teto. Os garotos se sentaram à mesa enquanto Hagrid preparava o chá, e logo se deixaram absorver por mais uma discussão sobre o torneio tribruxo. Hagrid parecia tão excitado com o assunto quanto eles. Aguardem, disse ele sorrindo. Aguardem só, vocês vão ver uma coisa que nunca viram antes. A primeira tarefa. Ah, mas eu não posso contar. Vamos, Hagrid, insistiram Harry, Ron e Hermione, mas ele apenas sacudiu a cabeça rindo. Não quero estragar a surpresa, mas vai ser espetacular. Isso eu posso dizer. Os campeões vão ter tarefas escolhidas sob medida. Nunca pensei que ia viver para ver organizarem novamente um torneio tribruxo. Os garotos acabaram almoçando com Hagrid, embora não comessem muito. Ele disse que prepararam um picadinho de carne, mas quando Hermione encontrou uma garra no dela, os 3 perderam um pouco o apetite. Eu também perderia, né? Mas se divertiram tentando fazer Hagrid contar as tarefas que haveria no torneio, especulando quais dos inscritos seriam provavelmente escolhidos para campeões, e imaginando se Fred e George já teriam perdido as barbas. Uma chuva leve começara a cair lá pelo meio da tarde. Foi muito gostoso sentarem ao pé da lareira e escutar as gotas de chuva tamborilando de leve na janela, vendo Hagrid cerzir suas meias enquanto discutia com Hermione sobre os elfos domésticos, porque ele se recusou terminantemente a entrar para o Fale, quando a garota lhe mostrou os distintivos. Queria fazer a eles uma maldade, Hermione, disse séria, enquanto trabalhava com uma enorme agulha de osso enfiada com uma linha de cerzir amarela. Faz parte da natureza deles cuidar dos seres humanos. É disso que eles gostam, entende? Você os faria infelizes se tirasse o trabalho deles e os insultaria se tentasse lhes pagar um salário. Mas Harry libertou o Dobby e ele foi
a lua de tanta felicidade, disse Hermione. E ouvimos dizer que ele está exigindo salário agora. Tudo bem, tem aberrações em toda espécie da natureza. Não estou dizendo que não haja elfo esquisito que aceite a liberdade, mas você jamais convenceria a maioria deles a concordar com isso. Não. Nada feito, Hermione. Hermione pareceu ficar realmente contrariada e guardou a caixa de distintivos no bolso da capa. Lá pelas 5 horas começou a escurecer e Rony, Harry e Hermione decidiram que já era hora de voltar ao castelo para a festa do Dia das Bruxas. E, o que era mais importante, para o anúncio de quem seriam os campeões das escolas. Vou com vocês, disse Hagrid, deixando o Cerzido de lado. Me deem um segundo. Ele se levantou, foi até a cômoda ao lado da cama e começou a procurar alguma coisa nas gavetas. Os garotos não prestaram muita atenção até que um fedor realmente horrível chegou às suas narinas. Tossindo, Rony perguntou. Hagrid, que é isso? Exclamou Hagrid, virando-se com um enorme frasco na mão. Você não gostou? Isso é loção de barba? Perguntou Hermione com um tom de voz levemente chocado. Eu... de Cologne, murmurou Hagrid. Ele ficou vermelho. Talvez seja um pouco demais, disse meio impaciente. Vou tirar, esperem aí. Ele saiu desajeitado da cabana e os garotos o viram lavar-se vigorosamente no barril de água do lado da janela. Eau de Cologne? Repetiu Hermione surpresa. Hagrid. E qual é a explicação para os cabelos e o terno dele? Perguntou Harry em voz baixa. Olhem lá, exclamou Rony de repente, apontando para fora da janela. Hagrid acabara de se aprumar e se virara. Se ficara vermelho antes, não era nada comparável ao que estava acontecendo agora. Levantando-se muito cautelosamente para que Hagrid não os visse, Harry, Rony e Hermione espiaram pela janela e viram que Madame Maxime e os alunos de Bilbotões tinham acabado de sair da carruagem, obviamente para irem à festa também. Os garotos não conseguiam ouvir, mas Hagrid estava falando com a diretora com os olhos embaçados e uma expressão de arrebatamento, que Harry só notara nele uma única vez quando admirava o filhote de dragão Norberto. Ele está indo com ela para o castelo, disse Hermione indignada. Pensei que ele estava nos esperando. Sem lançar sequer um olhar à cabana, Hagrid foi subindo pelo gramado com Madame Maxime, e os alunos de Bilbatom seguiam em sua cola, quase correndo para acompanhar os passos enormes dos dois. Ele está caído por ela, comentou Rony incrédulo. Bom, se eles tiverem filhos, vão marcar um recorde mundial. Aposto como um bebê deles iria pesar 1 tonelada. Os 3 saíram da cabana sozinhos e fecharam a porta ao passar. Estava surpreendentemente escuro do lado de fora. Puxando as capas para mais junto do corpo, eles subiram pelos gramados da propriedade. Ah, são eles! Olhem lá! Sussurrou Hermione. A delegação de Durmstrang seguia do lago para o castelo. Victor Krum caminhava ao lado de Karkaroff e os outros os acompanhavam em pequenos grupos. Rony observou Krum excitado, mas o jogador nem olhou para os lados ao alcançar as portas do castelo, um pouco à frente de Hermione. Rony e Harry andando sempre reto. Quando os 3 amigos entraram, o salão iluminado por velas estava quase cheio. O cálice de fogo fora mudado de lugar, agora se encontrava diante da cadeira vazia de Dumbledore, a mesa dos professores. Fred e George, novamente de cara lisa, pareciam ter aceitado o desapontamento muito bem. Espero que seja Angelina, disse Fred quando Harry, Ron e Hermione se sentaram. Eu também, disse Hermione sem fôlego. Bom, vamos saber daqui a pouco. A festa das bruxas pareceu durar muito mais do que habitualmente. Talvez porque fosse o segundo banquete em 2 dias, Harry não pareceu interessado na comida preparada com extravagância, tanto quanto das outras vezes, como todas as pessoas do salão, a julgar pelas constantes espichadas de pescoço. As expressões impacientes nos rostos, o desassossego de todos que se levantavam para ver se Dumbledore já acabara de comer. Harry simplesmente queria que os pratos fossem retirados e os nomes dos campeões anunciados. Depois de muito tempo, os pratos voltaram ao estado de limpeza inicial. Houve um aumento acentuado no volume dos ruídos no salão, que caiu quase instantaneamente quando Dumbledore se ergueu. A cada lado dele, o professor Karkaroff e Madame Maxime pareciam tão tensos e ansiosos quanto os demais. Ludo Bagman sorria e piscava para vários alunos. O Sr. Crouch, porém, parecia bastante desinteressado, quase entediado. Calma aí, gente. Não sei onde tá, achei. Vamos beber um pouquinho de água? É muito bom, bebam água.
Bom, o cálice está quase pronto para decidir, disse Dumbledore. Estimo que só precise de mais um minuto. Agora, quando os nomes dos campeões forem chamados, eu pediria que eles viessem até este lado do salão, passassem diante da mesa dos professores e entrassem na câmara ao lado. Ele indicou a porta atrás da mesa, onde receberão as primeiras instruções. Ele puxou então a varinha e fez um gesto amplo. Na mesma hora, todas as velas, exceto as que estavam dentro das abóboras recortadas, se apagaram, mergulhando o salão na penumbra. O cálice de fogo agora brilhava com mais intensidade do que qualquer outra coisa ali. A brancura azulada das chamas que faiscavam vivamente quase fazia os olhos doerem. Todos observavam à espera, alguns consultavam os relógios a todo momento. A qualquer segundo agora, sussurrou Lino Jordan a 2 lugares de distância de Harry. As chamas dentro do cálice de repente tornaram a se avermelhar. Começaram a soltar faíscas. No momento seguinte, uma língua de fogo se ergueu no ar e expeliu um pedaço de pergaminho chamuscado. O salão inteiro prendeu a respiração. Dumbledore apunhou o pergaminho e segurou-o à distância do braço, de modo a poder lê-lo à luz das chamas, que voltaram a ficar branco-azuladas. O campeão de Durmstrang, leu ele em alto e bom som, será Victor Krum. Grande surpresa, berrou Rony ao mesmo tempo que uma tempestade de aplausos e vivas percorreu o salão. Harry viu Victor Krum se levantar da mesa da Sonserina e se encaminhar com as costas curvas para Dumbledore. Ele virou à direita, passou diante da mesa dos professores e desapareceu pela porta que levava à câmara vizinha. Bravo, Victor! Disse Karkaroff com a voz tão retumbante que todos puderam ouvi-lo apesar dos aplausos. Eu sabia que você era capaz. Os aplausos e comentários morreram. Agora todas as atenções tornaram a se concentrar no cálice de fogo, e segundos depois tornou a se avermelhar. Um segundo pedaço de pergaminho voou de dentro dele, lançado pelas chamas. O campeão de Beauxbatons é Fleur Delacour. É ela, Rony! Gritou Harry quando a garota, que parecia uma vila, levantou-se graciosamente, sacudiu a cascata de cabelos louro-prateados para trás e caminhou impetuosamente entre as mesas da Corvinal e da Lufa-Lufa. Ah, olha lá! Eles estão desapontados, disse Hermione, sobrepondo sua voz ao barulho e indicando com a cabeça o resto da delegação de Beauxbatons. Desapontados era dizer pouco, pensou Harry. 2 das garotas que não tinham sido escolhidas debulhavam-se em lágrimas e soluçavam, com as cabeças deitadas nos braços. Quando Fleur Delacour também desapareceu na câmara vizinha, todos tornaram a fazer silêncio, mas desta vez foi um silêncio tão pesado de excitação que quase dava para sentir seu gosto. O campeão de Hogwarts é o próximo, e o cálice de fogo ficou mais uma vez vermelho. Jorraram faíscas dele. A língua de fogo ergueu-se muito alto no ar, e de sua ponta Dumbledore tirou o terceiro pedaço de pergaminho. O campeão de Hogwarts, anunciou ele, é Cedrico Diggory! Não! Exclamou Rony em voz alta, mas ninguém o ouviu, exceto Harry. A zoeira na mesa vizinha era grande demais. Cada um dos alunos da Lufa-Lufa ficou de pé, gritando e sapateando, quando Cedrico passou por eles. Um enorme sorriso no rosto, e se encaminhou para a câmara atrás da mesa dos professores. Na verdade, os aplausos para Cedrico foram tão longos que passou algum tempo até que Dumbledore pudesse se fazer ouvir novamente. Excelente! Exclamou Dumbledore feliz quando finalmente o tumulto serenou. Muito bem, agora temos os nossos 3 campeões. Estou certo de que posso contar com todos, inclusive com os demais alunos de Beauxbatons e Durmstrang, para oferecer aos nossos campeões todo o apoio que puderem, torcendo pelos seus campeões. Vocês contribuirão de maneira muito real. Mas Dumbledore parou inesperadamente de falar e tornou-se óbvio para todos o que o distraíra. O fogo no cálice acabara de se avermelhar outra vez. Expeliu faíscas, uma longa chama elevou-se subitamente no ar e ergueu mais um pedaço de pergaminho. Com um gesto aparentemente automático, Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho. Ergueu-o, e seus olhos se arregalaram para o nome que viu escrito. Houve uma longa pausa, durante a qual o bruxo mirou o pergaminho em suas mãos e todos no salão fixaram o olhar em Dumbledore. Ele pigarreou e leu. Harry Potter. Capítulo 17. Os 4 campeões. Harry ficou sentado ali, consciente de que cada cabeça no salão principal se virara para ele e sentia-se atordoado, entorpecido, sem dúvida estava sonhando, não ouvira direito. Não houve aplausos, um zunido como de abelhas enraivecidas começou a encher o salão.
Alguns estudantes ficaram em pé para ter uma visão melhor de Harry sentado ali, imóvel em sua cadeira. Na mesa principal, a professora Minerva se levantara e passara por Ludo Bagman e pelo professor Karkaroff para cochichar urgentemente com o professor Dumbledore, que inclinara a cabeça para ela, franzindo ligeiramente a testa. Harry se virou para Rony e Hermione, mas além viu toda a longa mesa da Grifinória observando-o boquiaberta. Eu não escrevi meu nome, disse Harry sem saber o que dizer. Vocês sabem que não. Os dois apenas olharam para ele também, sem saber o que responder. Na mesa principal, o professor Dumbledore se aprumou, acenando a cabeça afirmativamente para a professora Minerva. Harry Potter, tornou ele a chamar. Harry, aqui, se me faz o favor. Anda, murmurou Hermione, dando um leve empurrão em Harry. O garoto ficou de pé, pisou na barra das vestes e tropeçou brevemente. Saiu pelo espaço entre as mesas da Grifinória e da Lufa-Lufa. Teve a impressão de estar fazendo uma longuíssima caminhada. A mesa principal parecia não chegar mais perto e ele sentia centenas de olhos fixos nele, como se cada um fosse um refletor. O zum-zum não parava de crescer. Depois do que lhe pareceu uma hora, o garoto chegou diante de Dumbledore, sentindo fixos nele os olhares dos professores. Bom, pela porta, disse Dumbledore. O diretor não sorria. Harry passou pela mesa dos professores. Hagrid estava sentado bem no fim, mas não piscou para Harry. Nem acenou, nem fez qualquer dos sinais habituais para cumprimentá-lo. Parecia inteiramente perplexo e olhou para Harry quando este passou, como os demais. O garoto passou pela porta e se viu em um aposento menor, com as paredes cobertas de retratos a óleo de bruxas e bruxos. Um belo fogo rugia na lareira em frente. Os rostos nos retratos se viraram para olhá-lo quando ele entrou. Surpreendeu uma bruxa encarquilhada, passando rapidamente da moldura do próprio retrato para a moldura vizinha, que enquadrava um bruxo de bigodes de morsa. Quer parar de dar soluço para me conseguir ler? A bruxa encarquilhada começou a cochichar no ouvido do colega. Victor Krum, Cedrico Diggory e Fleur Delacour estavam reunidos em torno da lareira. Pareciam estranhamente imponentes, recortados contra as chamas. Krum, curvado e pensativo, apoiava-se no console da lareira, ligeiramente afastado dos outros. Cedrico estava parado com as mãos às costas, contemplando o fogo. Fleur Delacour virou a cabeça quando Harry entrou e jogou para trás a cascata de cabelos longos e prateados. — Que foi? Perguntou ela. — Querem que a gente volte ao salão? Pensava que ele viera trazer um recado. Harry não sabia como explicar o que acabara de acontecer. Ficou ali parado, olhando para os três campeões. Percebeu, de repente, como eram altos. Houve um ruído de passos apressados atrás de Harry e Ludo Bagman entrou na sala, segurou o garoto pelo braço e levou-o até os outros. Extraordinário, murmurou, apertando o braço de Harry. Absolutamente extraordinário. Senhora, acrescentou, aproximando-se da lareira e falando aos outros três. Gostaria de lhes apresentar, por mais incrível que possa parecer, o quarto campeão do torneio Trebruxo. Victor Krum se impertigou, seu rosto carrancudo nublou-se ao examinar Harry. Cedrico fez cara de estupefação. Olhou de Bagman para Harry de volta como se tivesse certeza de que ouvira mal o que o bruxo acabara de dizer. Fleur Delacour, porém, sacudiu os cabelos, sorriu e disse: Que grande piada, Sr. Bagman. Piada? Repetiu Bagman confuso. Não é não. O nome de Harry acaba de sair do cálice de fogo. As grossas sobrancelhas de Krum se contraíram ligeiramente. Cedrico continuou a parecer educadamente surpreso. Fleur franziu a testa. Mas, evidemment, houve um engano, disse Quê? Mas, evidemment, houve um engano, disse Bagman com desdém. Ele não... Ah, tá. Disse a Bagman com desdém. Ele não pôde competir. É jovem demais. Bom, é surpreendente, concordou Bagman, esfregando o queixo liso e sorrindo para Harry. Mas, como sabem, o limite de idade só foi imposto este ano como medida suplementar de precaução. E como o nome dele saiu do cálice de fogo, quero dizer, acho que a essa altura não podemos fugir à responsabilidade. Somos obrigados. Harry terá que se esforçar o máximo que... A porta às costas dele se abriu e um grande grupo de pessoas entrou. O professor Dumbledore, seguido pelo Sr. Crouch, o professor Karkaroff, Madame Maxime e a professora McGonagall e o professor Snape. Quanta gente. Harry ouviu o zum-zum de centenas de estudantes do outro lado da parede antes da professora McGonagall fechar a porta. Madame Maxine, chamou Fleur na mesma hora, indo ao encontro de sua diretora. Estão dizendo que esse garotinho vai competir também. Sob o seu atordoamento e incredulidade, Harry sentiu uma crispação de raiva. Garotinho? Madame Maxine se empratigara até o limite de sua considerável altura. O cocuruto da bela
cabeça roçou o lustre repleto de velas, e seu imenso peito coberto de cetim negro se estufou. Que significa isso, Dumbledore? Perguntou imperiosamente. Eu também gostaria de saber, Dumbledore, disse o professor Karkaroff. Em seu rosto havia um sorriso inflexível, e seus olhos azuis eram duas lascas de gelo. 2 campeões de Hogwarts? Não me lembro de ninguém ter me dito que a escola que sediasse o torneio poderia ter 2 campeões. Ou será que não li o regulamento com a devida atenção? Ele deu um sorrisinho maldoso. É impossível, exclamou Madame Maxine, cujas enormes mãos, com numerosas e soberbas opalas, descansavam no ombro de Fleur. Hogwarts não pode ter 2 campeões. Seria muito injusto. Tivemos a impressão de que a sua linha etária deixaria de fora os competidores mais jovens, Dumbledore, disse Karkaroff, o sorriso inflexível ainda no rosto, embora seus olhos estivessem mais frios que nunca. Do contrário, teríamos naturalmente trazido uma seleção de candidatos mais ampla de nossas escolas. Não é culpa de ninguém, exceto de Potter, Karkaroff, falou Snape suavemente. Seus olhos negros brilharam de malícia. Não saia culpando Dumbledore pela determinação de Potter de desobedecer às regras. Ele não tem feito nada exceto transgredir limites desde que chegou aqui. Muito obrigado, Severo, disse Dumbledore com firmeza, e Snape se calou, embora seus olhos continuassem a brilhar maldosamente por trás da cortina de cabelos negros e oleosos. O professor Dumbledore olhou então para Harry, que o encarou, tentando perceber a expressão dos olhos do diretor por trás dos óculos de meia-lua. Você depositou seu nome no cálice de fogo, Harry? Perguntou Dumbledore calmamente. Não, respondeu Harry. Estava consciente de que todos o olhavam com atenção. Nas sombras, Snape fez um barulhinho impaciente de descrença. Você pediu a um estudante mais velho para depositá-lo no cálice de fogo para você, tornou o diretor sem dar atenção a Snape. Não, disse Harry com veemência. Ah, mas é claro que ele está mentindo, exclamou Madame Maxine. Snape agora sacudia a cabeça, a boca crispada. Ele não poderia ter atravessado a linha etária, interpôs professora Minerva energicamente. Tenho certeza de que todos concordamos nisso. Dumbledore deve ter se enganado ao traçar a linha, concluiu Madame Maxine, encolhendo os ombros. É claro que isto é possível, respondeu Dumbledore polidamente. Dumbledore, você sabe muito bem que não se enganou, exclamou a professora Minerva aborrecida. Francamente, que tolice! Harry não poderia ter cruzado a linha pessoalmente, e como o professor Dumbledore acredita que ele não convenceu um colega mais velho a fazer isso por ele, de certo, isso deveria bastar para todos nós. Ela lançou um olhar muito zangado ao professor Snape. Sr. Crouch, Sr. Bagman, começou Karkaroff, a voz mais uma vez suntuosa. Os senhores são os nossos, juízes objetivos. Certamente os senhores concordarão que isso é extremamente irregular. Bagman enxugou o rosto redondo e infantil com um lenço e olhou para o Sr. Crouch, que estava parado fora do círculo das chamas da lareira. O rosto semi-oculto pelas sombras parecia um pouco sobrenatural. A obscuridade fazia-o parecer muito mais velho, emprestando-lhe quase uma aparência de caveira. Quando falou, porém, foi em seu tom habitualmente seco. Devemos obedecer ao regulamento, e o regulamento diz claramente que as pessoas cujos nomes saírem do cálice de fogo devem competir no torneio. Bom, Bartô conhece os regulamentos de trás para diante, disse Bagman sorrindo e se voltou para Karkaroff e Madame Maxine como se o assunto estivesse definitivamente encerrado. Eu insisto em tornar a submeter os nomes do restante dos meus alunos, disse Karkaroff. Ele agora deixara de lado seu tom untuoso e o sorriso. Seu rosto tinha uma expressão realmente feia. Vocês prepararão novamente o cálice de fogo e continuaremos a depositar nomes até cada escola ter 2 campeões. Seria o justo, Dumbledore. Mas, Karkaroff, a coisa não funciona assim, comentou Bagman. O cálice de fogo se apagou e não voltará a arder até o início do próximo torneio, no qual Durmstrang com toda certeza não irá competir, explodiu Karkaroff. Depois de tantas reuniões e negociações e tantos compromissos, eu não esperava que acontecesse uma coisa desta natureza. Tenho até vontade de me retirar agora mesmo. Uma ameaça inútil, Karkaroff, rosnou uma voz próxima à porta. Você não pode abandonar o seu campeão agora. Ele tem que competir. Todos têm que competir. Um ato contratual mágico, conforme disse Dumbledore. Conveniente, não é mesmo? Moody acabara de entrar na sala, encaminhou-se mancando até a lareira, e a cada passo que dava, ouvia-se uma batidinha. Conveniente? Perguntou Karkaroff. Receio não estar entendendo, Moody. Harry percebeu que o bruxo tentava parecer desdenhoso, como se não valesse a pena dar atenção ao que Moody dissera, mas suas mãos o traíam. Tinha-se fechado em punhos.
Não mesmo? Perguntou Moody em voz alta. É muito simples, Karkaroff. Alguém depositou o nome de Harry naquele cálice, sabendo que o garoto teria que competir se saísse o seu nome. Évidemment, alguém que queria oferecer a Hogwarts 2 oportunidades de vencer, comentou Madame Maxime. Eu concordo, Madame Maxine, disse Karkaroff com uma reverência. Vou reclamar com o Ministério da Magia e a Confederação Internacional dos Bruxos. Se alguém tem razão para reclamar é o Potter, rosnou Moody. Mas, o que é engraçado, não estou ouvindo ele dizer uma única palavra. Por que ele iria... Por que ele iria reclamar, disse Fleur Delacour, de repente batendo o pé. Ele tem a chance de competir, não é? Durante semanas vivemos a esperança de ser reescolhidos. A honra de nossas escolas. 1000 galeões de prêmios. É uma chance pela qual muita gente morreria. Talvez alguém tenha a esperança de que Harry morra, disse Moody, com um leve vestígio de rosnado na voz. Seguiu-se um silêncio extremamente tenso às suas palavras. Ludo Bagman, que parecia de fato muito ansioso, balançou-se nervoso e disse: Moody, meu caro, que coisa para você dizer. Todos sabemos que o professor Moody considera a manhã perdida se não descobrir 6 conspirações para assassiná-lo antes do almoço, disse Karkaroff em voz alta. Pelo visto, agora está ensinando a seus alunos o medo de serem assassinados também. Uma estranha qualidade para um professor de defesa contra as artes das trevas, Dumbledore. Mas com toda certeza você tem suas razões. Será que estou imaginando coisas? Vendo coisas? Rosnou Moody. Foi um bruxo ou uma bruxa habilitada que pôs o nome do garoto naquele cálice. Ah, que prova há disso? Exclamou Madame Maxine, erguendo as enormes mãos. Porque enganou um objeto mágico de grande poder, disse Moody. Seria preciso um feitiço para confundir, excepcionalmente forte, para mistificar aquele cálice, a ponto de fazê-lo esquecer que apenas 3 escolas competem no torneio. Estou indignado que alguém tenha inscrito Potter em uma 4ª escola para garantir que ele fosse o único de sua categoria. Você parece ter pensado muito no assunto, disse Karkaroff com frieza. E não deixa de ser uma teoria criativa, embora, é claro, eu tenha ouvido dizer que recentemente você meteu na cabeça que um dos seus presentes de aniversário continha um ovo de basilisco ardilosamente disfarçado e o fez em pedaços antes de se dar conta de que era um relógio de trem. Então você compreenderá se não o levarmos inteiramente a sério. Há pessoas que usam ocasiões inocentes em proveito próprio, retrucou Moody num tom ameaçador. É o meu trabalho pensar como os bruxos das trevas pensariam, Karkaroff, como você deve se lembrar. Alastor! Exclamou Dumbledore em tom de aviso. Harry se perguntou por um momento com quem ele estaria falando, mas logo percebeu que o olho tonto não poderia ser o verdadeiro nome de Moody. Ele se calou, embora ainda observasse Karkaroff com satisfação. O rosto de Karkaroff estava em brasa. Como foi que essa situação surgiu, não sabemos, disse Dumbledore dirigindo-se às pessoas reunidas na sala. Parece-me, no entanto, que não temos alternativa alguma senão aceitá-la. Os dois, Cedrico e Harry, foram escolhidos para competir no torneio. E, portanto, é o que farão. Ah, mas Dumbledore! Minha cara Madame Maxime, se a senhora tiver uma alternativa, ficarei encantado em ouvi-la. Dumbledore aguardou, mas Madame Maxime não disse nada, apenas o fitou de cara amarrada, e não foi a única, tampouco. Snape parecia furioso. Karkaroff, lívido. Bagman, porém, parecia bastante excitado. Diz aí, nos comentários aí, quem sabe quem foi que colocou o nome do Harry Potter no Cálice de Fogo. Fala aí pra mim. Eu quero saber se vocês sabem. Bom, vamos agilizar isso, então. Disse esfregando as mãos e sorrindo para os presentes. Temos que dar nossas instruções aos campeões, não é mesmo? Bartô, quer fazer as honras da casa? O Sr. Crouch pareceu despertar de um profundo devaneio. É, concordou, instruções. É, a primeira tarefa. Encaminhou-se então para a claridade das chamas. De perto, Harry achou que ele parecia estar passando mal. Havia sombras escuras sob seus olhos e sua pele enrugada tinha uma aparência frágil que lembrava papel. Traços que não estavam ali durante a Copa Mundial de Quadribol. A primeira tarefa destina-se a testar o arrojo dos campeões, disse ele a Harry, Cedrico e Flitwick. Por isso não vamos lhe dizer qual é. A coragem diante do desconhecido é uma qualidade importante em um bruxo. Muito importante. A primeira tarefa terá lugar em 24 de novembro, perante os demais estudantes e a banca de juízes. É proibido aos campeões pedirem aos seus professores ou aceitarem deles ajuda de qualquer tipo para realizar as tarefas do torneio. Os campeões enfrentarão o primeiro desafio armado apenas de varinhas. Receberão informações sobre a segunda tarefa quando a primeira estiver concluída. Por força da natureza árdua e demorada do torneio, os campeões estão dispensados dos exames do fim do ano letivo.
O Sr. Crouch virou-se para encarar Dumbledore. Acho que é só isso, não é, alvo? Acho que sim, respondeu Dumbledore, que observava o Sr. Crouch com uma leve preocupação. Você tem certeza de que não quer pernoitar em Hogwarts, Bartô? Não, Dumbledore, preciso voltar ao Ministério. Estamos passando um momento muito movimentado e muito difícil. Deixei o jovem Weatherby responsável pelo departamento, muito entusiasmado. Um pouquinho demais, para dizer a verdade. Você vai pelo menos tomar um drink antes de partir? Convidou Dumbledore. Vamos, Bartô, eu vou ficar, disse Bagman animado. As coisas estão acontecendo em Hogwarts agora, sabe? Está muito mais excitante aqui do que no escritório. Acho que não, Ludo, respondeu Crouch, com um toque de sua antiga impaciência. Professor Karkaroff, Madame Maxine, um último drink antes de nos recolhermos? Perguntou Dumbledore. Mas Madame Maxine já passara um braço pelos ombros de Flair e a conduzia rapidamente para fora da sala. Harry ouviu as duas conversarem muito depressa em francês. Ao atravessarem o salão principal, Karkaroff fez sinal para Krum e eles também, agitados, saíram em silêncio. Harry e Cedrico, sugiro que vocês vão se deitar, disse Dumbledore, sorrindo para os dois. Tenho certeza de que Grifinória e Lufa-Lufa estão aguardando vocês para comemorar e seria uma pena privar seus colegas dessa excelente desculpa para fazerem muito barulho e confusão. Harry olhou para Cedrico, que concordou com a cabeça, e juntos saíram da sala. O salão principal agora estava deserto. As velas já estavam pequenas, dando aos sorrisos serrilhados das abóboras um ar misterioso e bruxuleante. Então, disse Cedrico com um sorrisinho, vamos jogar um contra o outro novamente. Acho que sim, respondeu Harry. Na realidade, ele não conseguia pensar no que dizer. Dentro de sua cabeça parecia haver uma desordem total, como se o seu cérebro tivesse sido saqueado. Então, me conta, disse Cedrico quando chegaram ao saguão de entrada, que estava agora iluminado por Archorts, na ausência do cálice de fogo. No duro. Como foi que você conseguiu escrever seu nome? Não escrevi, disse Harry erguendo os olhos para o colega. Não pus meu nome lá. Falei a verdade. Ah, tá, respondeu Cedrico. Harry percebeu que Cedrico não acreditara nele. Bom, a gente se vê então. Em vez de subir a escadaria de mármore, Cedrico rumou para a porta direita. Harry ficou parado, escutando-o descer os degraus de pedra. Depois, lentamente, começou a subir os de mármore. Será que mais alguém, além de Rony e Hermione, acreditaria nele, ou iriam todos pensar que se inscrevera no torneio? Contudo, como é que alguém podia pensar uma coisa dessas, quando ele ia enfrentar competidores que tinham mais 3 anos de educação mágica? Quando ia enfrentar tarefas que não somente pareciam perigosas, mas que deveriam ser executadas diante de centenas de pessoas? Ele pensara nisso, devaneara sobre isso, mas fora brincadeirinha, verdade, uma espécie de sonho descomprometido. Jamais considerara seriamente se inscrever, verdade. Mas alguém considerara isso? Alguém quisera vê-lo no torneio e tomara providências para tanto. Por quê? Para lhe fazer um gosto? Tinha a impressão que não. Para vê-lo fazer papel de bobo? Bom, provavelmente ia ter o seu desejo satisfeito. Mas para vê-lo morto? Moody estaria agindo com a sua paranoia habitual? Alguém não poderia ter posto o nome de Harry no cálice de fogo de brincadeira para pregar uma peça? Será que alguém queria realmente vê-lo morto? Será? Essa pergunta Harry pôde responder na hora. Sim, alguém queria vê-lo morto. Alguém queria vê-lo morto desde que tinha 1 ano de idade. Lord Voldemort. Mas como é que o bruxo conseguira providenciar para que o nome de Harry fosse posto no cálice de fogo? Estava supostamente muito longe, em algum país distante, escondido, sozinho, fraco e impotente. Ai, coceira. Sozinho não, né? O Rabicho não tá com ele. Ele esqueceu do sonho que ele teve? Doido? Eu, hein? No entanto, naquele sonho que tivera pouco antes de acordar com a cicatriz doendo, Voldemort não estava sozinho. Estava falando com o Rabicho, conspirando para matar Harry. Harry levou um choque ao se descobrir já diante da mulher gorda. Mal reparara onde seus pés o levavam. Foi também uma surpresa ver que ela não estava sozinha na moldura. A moldura encaquilhada que passara para o quadro vizinho quando ele fora se reunir aos campeões na sala embaixo, agora estava sentada, toda cheia de si, ao lado da mulher gorda. Devia ter corrido pelos forros de todos os quadros de 7 escadas para chegar ali antes dele. As duas, ela e a mulher gorda, o miravam com o maior interesse. Ora, muito bem, disse a mulher gorda. Violeta acaba de me contar tudo. Então, quem foi afinal o escolhido para campeão da escola? Asnice, disse Harry sem emoção. Certamente que não é, protestou a bruxa pálida, indignada. Não, Vi, é a senha, explicou a mulher gorda para acalmá-la, e rodou nas dobradiças para deixar Harry entrar na sala comunal. O estardalhaço que feriu os ouvidos de Harry quando o retrato girou quase o derrubou de costas. A próxima coisa de que teve consciência foi que estava sendo arrastado para dentro da sala por uns 12 pares de mão, diante dos alunos da Grifinória em peso, que gritavam, aplaudiam e assobiavam.
Devia ter nos avisado de que tinha se inscrito, berrou Fred. Parecia meio aborrecido e meio impressionado. Como foi que você fez isso, sem ficar barbudo? Genial, rugiu George. Não fiz, disse Harry. Não sei como foi que... Mas Angelina agora se atirava em cima dele. Ah, se não pôde ser eu, pelo menos foi alguém da Grifinória. Você vai poder dar o troco ao Diggory por aquela última partida de quadribol, Harry, gritou a voz fina de Kate Bell, outra artilheira da Grifinória. Temos comida, Harry. Venha comer alguma coisa? Não estou com fome. Comi bastante no banquete. Mas ninguém quis ouvir falar de sua falta de apetite. Ninguém quis saber que ele não pusera o nome no cálice de fogo. Ninguém parecia ter notado que ele não estava com a menor disposição de comemorar. Dino Jordan desencarava uma bandeira da Grifinória em algum lugar. Não, desencavara uma bandeira da Grifinória em algum lugar e insistia em enrolá-la em Harry como uma capa. Harry não conseguiu fugir. Sempre que tentava escapulir até a escada dos dormitórios, os colegas à sua volta cerravam fileiras e forçavam a aceitar mais uma cerveja amanteigada, metendo salgadinhos e amendoins nas mãos deles. Todos queriam saber como é que ele fizera aquilo, como ludibriara a linha etária de Dumbledore e conseguira depositar o nome no cálice de fogo. Não fui eu, repetia ele sem parar. Não sei como foi que aconteceu. Mas pela pouca atenção que os colegas lhe davam, os protestos do garoto não faziam a menor diferença. Estou cansado, berrou ele finalmente depois de quase meia hora. Não, é sério, George, vou me deitar. A coisa que ele mais queria era encontrar Rony e Hermione para buscar um pouco de sanidade, mas nenhum dos dois parecia estar na sala comunal. Insistindo que precisava dormir e quase achatando os irmãozinhos Creevey quando tentara desviá-lo ao pé da escada, Harry conseguiu se livrar de todo mundo e subiu para o dormitório o mais depressa que pôde. Para o seu grande alívio, encontrou Rony ainda vestido, deitado na cama de um dormitório em que não havia mais ninguém. Ele ergueu os olhos quando Harry entrou batendo a porta. Por onde você andou? Perguntou Harry. Ah, olá, respondeu Rony. Sorria, mas parecia um sorriso muito estranho e tenso. Harry de repente se deu conta de que ele ainda vestia a bandeira vermelha da Grifinória que Lino amarrara nele. Apressou-se em despi-la, mas o nó estava muito apertado. Rony continuou deitado na cama sem se mexer, apreciando os esforços de Harry para retirar a bandeira. Então, disse ele quando Harry finalmente conseguiu remover e atirar a bandeira a um canto. Meus parabéns. O que é que você quer dizer com parabéns? Perguntou Harry, encarando. Decididamente havia alguma coisa esquisita no jeito como Rony sorria. Parecia mais um esgar. Bom, ninguém mais conseguiu atravessar a linha etária, nem mesmo Fred e George. Que foi que você usou? A capa da invisibilidade? A capa da invisibilidade não teria me ajudado a atravessar aquela linha, disse Harry lentamente. Ah, certo. Achei que você teria me contado se fosse a capa, porque ela poderia cobrir nós dois, não é mesmo? Mas você encontrou outro jeito, não foi? Escuta aqui, eu não depositei meu nome naquele cálice. Deve ter sido outra pessoa. Rony ergueu as sobrancelhas. Por que alguém faria uma coisa dessas? Não sei, Harry achou que seria muito melodramático dizer para me matar. Rony ergueu as sobrancelhas tão altas que elas correram o risco de desaparecer sob seus cabelos. Tudo bem, a mim você pode contar a verdade. Você não quer que o resto do pessoal saiba? Ótimo, mas não sei por que está se dando ao trabalho de mentir. Você nem ficou mal por isso, não é? A amiga da mulher gorda, a tal da Violeta, já contou a todo mundo que Dumbledore vai deixar você competir. 1000 galeões de prêmio, hein? E nem vai precisar prestar os exames de fim de ano. Eu não pus o meu nome naquele cálice, disse Harry, começando a se aborrecer. Ah, tá bem, retorquiu Rony, com o mesmíssimo tom cético de Cedrico. Só que ainda hoje de manhã você disse que teria posto a noite passada sem que ninguém ouvisse. Eu não sou burro, sabe? Pois está parecendo, disse Harry com rispidez. Ah, é? Respondeu Rony, mas agora não havia nenhum vestígio de sorriso em seu rosto amarelo ou de qualquer cor. Você está querendo se deitar, Harry? Imagino que vai precisar se levantar cedo amanhã para a sessão de fotografias, ou seja lá o que for. E fechou com força as cortinas em torno de sua cama de colunas, deixando Harry parado ali à porta, encarando as cortinas de veludo vinho que agora escondiam uma das poucas pessoas que ele contara que fosse acreditar nele. E assim acabou mais um capítulo, pessoal. Graças a Deus que acabou, porque a bateria do meu computador tá acabando. E eu preciso lá colocar pra carregar antes que acabe. Então, ó, pessoal, vou dar um tchau assim, ó, rapidinho. Beijo pra vocês e até a próxima. Fui!